Cabeça de Porco, de Luiz Eduardo Soares, MVBio e Celso Ataíde. Esse livro vai ser o tema do nosso jogo de ideias de hoje, que é transmitido mais uma vez da sala Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Apesar de estarmos em Porto Alegre, estamos aqui com dois dos autores do livro, Cabeça de Porco, aqui ao meu lado, MVBio, que é um repeiro ou repeador, é isso? De preferência. Depois a gente até fala disso, por que não rapper tal, mas repeiro ou repeador, e é um dos autores de Cabeça de Porco. Em 2003, no Fórum das Culturas das Américas, da Mundial, em Barcelona, recebeu da ONU uma consagração de citizen, cidadão do mundo. Obrigado por você estar aqui. Obrigado. Ao lado dele, Luiz Eduardo Soares, antropólogo, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, trabalhou na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, com uma passagem que acabou tendo contornos nacionais, passou depois, no início do governo Lula, como secretário nacional, atuar na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Tudo bom, Luiz Eduardo? Tudo direitinho? Atuou em Porto Alegre também, né? Também em Porto Alegre. Também em Porto Alegre. Eu gostaria, o Cabeça de Porco, ele tem, além do tema dele, né, desse trabalho, dessa radiografia sobre a violência, principalmente a violência que recai sobre a juventude brasileira, é um livro nacional no sentido de que aborda várias e várias regiões do Brasil, mas ele tem uma outra história, que é a história da construção do livro, né? Gostaria que vocês contassem essa história primeiramente para a gente. Nós nos conhecemos primeiro à distância. Eu tinha saído do governo do Rio, estava nos Estados Unidos e acompanhei à distância a perseguição que o Bill sofreu por conta daquele clipe famoso, Soldado do Morro. Acho que muita gente aqui deve ter visto. O clipe ficou famoso inicialmente porque ele foi rotulado de apologia ao crime. E me parecia um absurdo completo, como eu acho que hoje está mais do que demonstrado. Bill expunha as vísceras do problema com a crueza que o problema exigia, né, e com muita coragem, como ele sempre teve. E, infelizmente, aquelas interpretações iniciais acabaram tentando estigmatizar, rotular o Bill como apologista do crime, coisas do tipo. E eu procurei dar minha pequena contribuição, mesmo à distância, me pronunciando sobre isso, dando entrevistas, etc., e se criou aí um pequeno mutirão de amigos ou de admiradores. Eu era o admirador do Bill à distância, não éramos amigos ainda. Isso no ano 2000. 2000? Não foi isso, Bill? 2000. No 2000. E, bom, a partir daí fiquei especialmente interessado. Eu já conhecia, claro, a trajetória do Bill, a trajetória de Celso. Eles acompanhavam também a minha passagem pelo governo do Rio. Havia uma comunhão de ideias que expressava uma comunhão de valores, de concepções a respeito da própria violência. E em 2001, quando eu voltei ao Brasil, eu fui visitá-los, nós nos encontramos, e a partir daí esse diálogo se estreitou, as nossas relações se tornaram mais próximas, mais íntimas, e nós verificamos que cada um de nós, na sua trajetória, tinha realizado pesquisas a respeito da violência, que na verdade eram confluentes, eram convergentes. E percebemos que, a despeito do fato de sermos oriundos de áreas diferentes da sociedade e a despeito das nossas vivências tão diversas, havia comunhão suficiente para que nós trabalhássemos juntos, sobretudo se nós trouxéssemos esses registros das nossas observações para um terreno comum, para a unidade de uma obra, de um livro. Então, nos colocamos a hipótese de realizarmos juntos esse empreendimento, essa aventura. E foi assim que começou a ideia do livro, que nos tomou 2 anos e meio aproximadamente de trabalho. Fora, claro, os anos anteriores, nos quais nós realizáramos as pesquisas que são a fonte, na verdade, original das descrições e das análises que aí estão. O encontro com o Luiz foi um aspecto até importante, interessante, que eu acho que o livro passa bem isso também. Tenho ouvido bastante comentário de pessoas falando dessa questão.
que a distância geográfica não impediu a aproximação ideológica. Teve várias coisas que eram diferentes do Rio, por exemplo, mas não era isso que me intrigava, mas eram as semelhanças que mais me chamavam a atenção. O mesmo biotipo, o mesmo tipo de jovem, a realidade era parecida quando eu começava a conversar. Parecia que eu estava sempre conversando com a mesma pessoa, a estrutura familiar, mãe trabalha para fora na casa de família, pai é alcoólatra ou falecido ou drogado, sabe, essas coisas. E uma revolta muito grande dentro deles, assim, uma vontade de poder ter trilhado um caminho diferente. Eu conheci muitos jovens que tinham um potencial muito grande, que demonstraram uma inteligência natural que me impressionava. E assim, eu sofria, porque eu ficava imaginando se essas pessoas elas tivessem tido a oportunidade de seguirem outros caminhos. É lógico que nem todo mundo ia querer aproveitar a oportunidade, ia ter outros que ia, sabe, cada um tem que ser livre para fazer juízo do que é bom e do que é ruim. Mas eu acho que quando a gente dá uma chance, a gente também passa a ter uma chance. E isso foi o que mais me chamou a atenção, ver as semelhanças que existem em todos os estados. E alguns ainda ficam na desvantagem porque ou o governo local, ou as autoridades não querem acreditar que aquilo existe, ou querem esconder, não querem reconhecer. E acaba que Rio de Janeiro, São Paulo, acaba tendo mais mídia em tudo. E com a violência não é diferente, são mais divulgados. Em outros lugares que morrem pessoas também, como nessas duas cidades, as pessoas sequer são noticiadas, essas mortes não são anunciadas em telejornais que vão para o Brasil inteiro, e não entra nem na estatística. Muitas pessoas simplesmente lixo, morreu, acabou. Cerca de 45 mil pessoas são vítimas de homicídios dolosos todos os anos no Brasil. Se nós aduzirmos a esses dados aqueles atinentes aos crimes letais, quer dizer, aos crimes que provocam a morte da vítima e não são homicídios, nós chegamos a mais de 50 mil por ano. Vocês imaginem o que significa isso. Só tomando o homicídio, são 27 vítimas por 100 mil habitantes. Quando nós observamos o universo dessas vítimas, nós verificamos que são, como o Bill dizia, isso está retratado no livro. São jovens do sexo masculino, entre 15 e 24 anos, geralmente, quase sempre, pobres e frequentemente negros. Tem cor de pele, endereço, sexo ou gênero, idade, e, portanto, nós não estamos diante de um quadro de disseminação aleatória da violência letal, da violência mais dramática. Nós estamos diante de um quadro de concentração da vitimização. E curioso, hoje nós lemos nos jornais uma notícia funesta: o Brasil é vice-campeão mundial das desigualdades, só perde para Serra Leoa. E nesse ritmo nós vamos conquistar também esse troféu. Vamos derrotar em breve Serra Leoa. E além desse dado funesto das desigualdades, nós observamos que quando o universo observado das vítimas letais é só o universo masculino e é jovem, do 15 a 24 anos, as vítimas chegam a 100 por 100 mil habitantes. Em algumas favelas do Rio de Janeiro, algumas vilas de outras cidades, isso chega a 230, 250. Para vocês terem uma ideia, isso é mais do que nós verificamos no conflito árabe-israelense, por exemplo. E aqui ao nosso lado. Já é tão grave isso que talvez merecesse, eu tenho insistido nisso há muitos anos, merecesse uma denominação muito dura. Nós talvez devêssemos chamar esse processo de genocídio. Porque já há um reflexo na estrutura demográfica brasileira, que na estrutura populacional há um vazio, um gap, um déficit de jovens do sexo masculino entre 15 e 24 anos, que só se verifica nas sociedades que estão em guerra. Portanto, nós não vivemos uma guerra, mas pagamos em vida o preço equivalente àquele pago pelas sociedades que estão efetivamente numa guerra. E isso ao nosso lado. Por que que, entretanto, isso que está tão próximo parece estar tão distante? Porque as vítimas têm cor e são de uma certa classe social. Na medida em que esse problema começa a transbordar as fronteiras, se derramar sobre a cidade, aquele cinturão sanitário das velhas políticas conservadoras de segurança não sustentam mais o problema e ele passa a ser de todos. E aí isso vira notícia e tem a dignidade do reconhecimento público. Mas os problemas são mais dramáticos, mais profundos, estão ao nosso lado e nós estamos tentando justamente narrar os seus dramas cotidianos. Mas o menino negro e pobre nas grandes cidades brasileiras é um ser socialmente invisível, de uma maneira geral, porque não é observado, não é visto, não é considerado uma pessoa, em geral, pela sociedade.